Bom dia, estimados irmãos e estimadas irmãs da Missão Luterana de Miguel Pereira, Rio de Janeiro, e também demais amigos e amigas que nos têm prestigiado durante este tempo de distanciamento involuntário. Hoje, dia 30 de agosto de 2020, o 13º domingo após a festa do Pentecoste. Que a graça, a misericórdia e a paz estejam com todos vocês. E eu saúdo da parte de Deus, o Pai, de Jesus Cristo, seu Filho, o Senhor, e da parte do Santo Espírito, o Consolador. Amém. Se Deus o permitir, domingo que vem, vamos celebrar outra vez culto presencial aqui nesta casa, às 10 horas, como era o nosso costume. Todos devem ler as recomendações da nossa presidente e também o protocolo da Igreja Evangélica Luterana da Paz, a qual nós ainda pertencemos. Tanto as recomendações como o protocolo visam a nossa segurança. Portanto, devemos lê-los para estarmos bem informados. Na medida do possível, cumpriremos as exigências impostas pelas autoridades sanitárias. E desde já pedimos humildemente que Deus nos guarde de qualquer perigo e que tudo seja feito para a glória de Deus e para o nosso bem físico e especialmente espiritual e eterno. Maiores informações de como vamos proceder estaremos fornecendo ao grupo durante a semana em curso. E agora façamos nossas as palavras do salmista do salmo de hoje, que é o de número 26. No versículo 8, ele diz assim: Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. E com ele nós suplicamos, conforme o versículo 2. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos. Esta súplica, amados, nos conduz ao arrependimento e à confissão dos nossos pecados. Façamos isso. Ó Deus, eu te confesso que por natureza sou pecador e que tenho cometido pecado contra ti, em pensamentos, com palavras e atitudes, tanto pelo que fiz como pelo que deixei de fazer. Mereço por isso a tua condenação. Mas, ó Deus, por amor de Jesus Cristo e por amor de sua obra na cruz, não me condena. Tenha compaixão, dá-me o teu perdão e consola-me com o teu Espírito Santo. Amém. Diante de Deus, pergunto: esta é também a sua confissão?
que se arrepende de seus pecados, que tem fé em Jesus Cristo como seu Salvador e que deseja corrigir a sua vida pecaminosa com o auxílio de Deus e Espírito Santo? Se assim é, estou autorizado pelo meu chamado e minha ordenação como ministro de Cristo a lhe perdoar. E eu o faço em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir agora uma palavra de Jesus, que se encontra no capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus. E este texto é o Evangelho do domingo de hoje. E ele diz assim: daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto, e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como Rei. Até aqui a palavra de Jesus. E agora vamos também ouvir uma palavra de Deus do Antigo Testamento. E esta se encontra no livro chamado 1 Reis, no capítulo 17, a partir do versículo 17 até o final do capítulo. Nestas palavras também está baseada a nossa mensagem desta manhã. Ouçamos, pois. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Ele foi ficando cada vez pior e acabou morrendo. Então ela disse a Elias: homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Dê-me o seu filho, disse Elias. Então pegou o menino dos braços da mãe e o levou para o andar de cima.
para o quarto onde estava morando e o colocou na sua cama. Então orou em voz alta assim: Ó Senhor meu Deus, por que fizeste esta coisa tão terrível para esta viúva? Ela me hospedou e agora tu mataste o filho dela. Aí Elias se deitou em cima do menino 3 vezes e orou deste modo: Ó Senhor meu Deus, faze com que esta criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu à oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Elias pegou o menino e o levou para baixo para sua mãe e disse: Veja, o seu filho está vivo. Então ela disse a Elias: Agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente fala por meio do Senhor. Até aqui as palavras do Antigo Testamento, e o meu desejo é que Deus as abençoe em nosso coração hoje de manhã. Confessemos agora a nossa fé nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. Ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. O hino Ó Dia Tão Querido quer nos enlevar neste momento. Paz, descanso e luz, consolo.
Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Ele foi piorando e acabou morrendo. Então a mãe disse a Elias: Homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer Deus se lembrar dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Muito estimados no Senhor Jesus, o relato bíblico do livro de 1 Reis, no capítulo 17, trata de um acontecimento aproximadamente 900 anos antes de Jesus Cristo nascer em Belém. O local da história é uma vila chamada Sarepta, situada entre as cidades de Tiro e Sidom, na Fenícia, às margens do mar Mediterrâneo. Estas duas cidades, Tiro e Sidom, foram mencionadas por Jesus em um certo discurso dele. E ele o fez quando se lamentou das cidades de Corazim e Betsaida. Estas duas cidades tiveram o privilégio de ver um grande ministério de Jesus, mas elas não se arrependeram dos seus pecados e não o receberam como seu Salvador. E Jesus disse: se aquilo que aconteceu em Corazim e Betsaida tivesse acontecido em Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido e o teriam recebido como seu Salvador. Como em todos os textos da Bíblia, também neste texto que nós estamos considerando nesta manhã, o personagem central é o próprio Deus. Aqui circundado pelo seu fiel profeta Elias e por uma viúva muito pobre e seu filho menor. A situação política, social, econômica e principalmente religiosa estava caótica entre o povo de Israel. E havia uma grande e prolongada seca na região. Daquilo que se plantava, não se colhia. Consequentemente, não tinha o que comer. E a fome começou a graçar. E com ela, todas as mazelas de uma economia arruinada de um país. E a causa de tudo isso? Bem, poderíamos dizer, eram alterações meteorológicas que acontecem, como por exemplo em nosso país, o El Niño. Sim, mas nesse caso aqui, a causa era outra. Era a interferência deliberada de Deus. Deus mandou um pesado castigo ao seu povo por causa da sua impiedade, por causa da desobediência aos mandamentos de Deus e principalmente por causa do culto idólatra que prestavam ao Deus Baal.
conhecido como o Deus Sol, que, segundo os seus sacerdotes, exigia o sacrifício de crianças. Mas, além disso, havia outras coisas reprováveis que aconteciam entre o povo de Israel. E conforme nos é relatado no capítulo 14 do mesmo livro de 1 Reis, havia também homens e mulheres que serviam como prostitutos nesses lugares pagãos de adoração. Imaginem os amigos, o lugar de adoração era, na realidade, um prostíbulo. A idolatria no povo de Israel era liderada pela ímpia Jezabel, a esposa do perverso rei de Israel, Acabe. E Elias, o profeta de Deus, repreendeu tanto a Acabe como sua esposa Jezabel e os chamou ao arrependimento. Mas eles nada disso queriam saber. Pior, eles se enfureceram contra Elias e o perseguiram. Queriam a sua vida, isto é, decidiram matá-lo. E assim, amando do próprio Deus, Elias se escondeu junto a um riacho conhecido por Querite. E ali, junto a este riacho, Deus o sustentou milagrosamente por meio de corvos. E ele bebia a água que ele necessitava daquele riacho Querite. Mas, com a prolongada seca, também este riacho secou. Então Deus o mandou hospedar-se na casa de uma certa viúva pagã, na vila de Sarepta. E o astuto rei Acabe, apesar de todo o seu empenho e de todo o seu aparato, não conseguiu encontrar o profeta Elias. E aqui está a nossa primeira lição. Qual seja, o poder de Deus sempre é mais eficaz e confiável do que qualquer polícia secreta, do que qualquer serviço de inteligência, ou ainda do que qualquer agência de espionagem. E nos dias de hoje, para sermos atuais, podemos dizer que o poder de Deus e a sua proteção é mais eficaz e confiável do que qualquer laboratório que esteja empenhado na busca da cura das mazelas que nos afligem nos dias de hoje. Assim também, quando esta viúva que Elias procurou alegou que não podia hospedar o profeta por absoluta falta de recursos, este, em nome de Jeová, o Deus de Israel, lhe assegura: não tenha medo, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Vejam, Elias se apresenta como o profeta do Deus de Israel, isto é, ele não é como o profeta de Baal.
E então disse a essa pobre viúva: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor, não Baal, mas o Senhor, Deus de Israel, fará chover sobre a terra. E de fato, assim aconteceu. O sustento estava garantido e a segurança do profeta assegurada. E os dias correram normalmente, como acontece até o dia de hoje. Até que uma tragédia se abateu sobre a casa da viúva. E qual foi? Seu único filho, em quem a viúva enxergava o seu futuro, de repente adoeceu. E começou a ficar cada vez pior, até que morreu. Nada diferente do que ainda acontece até o dia de hoje. Mas não podemos esquecer que esta viúva era pagã, servidora do deus Baal. Para ela, a morte de seu filho significava um castigo do Deus de Israel. E por quê? Por causa de sua vida pregressa, a sua vida passada, cheia de pecados. Para ela, o Deus de Israel era igual ao Deus Baal. Um Deus que exigia o sacrifício de crianças. Tudo o que ela aprendera do profeta até aqui, sobre o Deus de Israel, agora não fazia mais sentido algum. Acabou restando uma grande e triste desilusão. E ela passa a agredir verbalmente o profeta. Homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer Deus se lembrar dos meus pecados e assim provocar a morte de meu filho? Basta pensar um pouquinho. Não é esse tipo de palavras que nós também ouvimos muitas vezes de pessoas desiludidas? Até o próprio Elias ficou confuso diante da acusação desta pobre mãe. E aí ele desabafou sua inconformidade e perturbação diante dos insondáveis juízos e inescrutáveis caminhos de Deus, o Deus de Israel. Também o nosso Deus. E ele então faz uma oração ousada e acusativa. Ó Senhor meu Deus, por que fizeste esta coisa tão terrível para esta viúva? Ela me hospedou e agora tu mataste o filho dela. É uma acusação grave. Estimados, nós muitas vezes pensamos, ao menos assim, diante dos nossos infortúnios. E muitas vezes ouvimos palavras assim, diante dos infortúnios de outros. Mas o que estava em jogo, meus irmãos? Estava em jogo a vitória sobre Baal.
era preciso provar que o Deus de Israel era diferente de Baal. Era preciso restabelecer a credibilidade do povo no Deus de Israel. Caso contrário, todo o trabalho do profeta teria sido em vão. Daí o clamor do profeta por uma ação especial, por uma ação única de Deus. E por isso ele se torna ousado e até patético no seu pedido. Ele se deita sobre o menino, diz o texto, deitando-se em cima do menino, 3 vezes orou assim: ó Senhor meu Deus, faze que esta criança viva de novo. Faze com que a alma deste menino torne a entrar no seu corpo. E o Senhor atendeu a oração de Elias. E a alma do menino tornou a entrar nele. E ele reviveu. Este foi o grande milagre do Antigo Testamento. O nosso Deus é assim. Para revelar o seu poder e a sua misericórdia e o seu amor, ele permitiu que o menino morresse, para então novamente reviver. E está aí mais uma figura no Antigo Testamento do que aconteceu no Novo com Jesus Cristo, na cruz do Calvário, onde o Pai permitiu que o seu filho morresse numa cruz. E nós morremos nesta cruz com Jesus, para ressurgir como Ele para uma nova vida, desde o nosso batismo. Vocês se lembram o que Paulo escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 6. Ali nós encontramos estas palavras: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Jamais acontecera algo assim. Deus se revela numa vila qualquer e obscura, a uma mãe e viúva, pobre e pagã, com o maior acontecimento de sua época. A converte definitivamente e ela passa a dar o seu testemunho, que mesmo tendo passado já em torno de 3.000 anos, ainda nos emociona e nos anima a fazermos a mesma coisa. Diz ela, então ela disse a Elias: agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus, e que o Deus eterno realmente fala por meio do Senhor. Que seja também este o nosso testemunho. Que seja este também o nosso sentimento e a nossa fé de que Deus faz tudo
para o nosso bem, para o nosso bem espiritual e eterno. Que Deus nos abençoe, assim como abençoou esta pobre viúva. Amém. Vamos agora escutar um hino sob o título Um Dia de Cada Vez. I'm only human. I'm just a man. Lord, help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Well, yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, you remember when you walked on this land. Well, Jesus, you know, as you're looking below, it's worse now than then. There's pushing and shoving, they're crowding my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Well, yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Vamos orar. Amado Pai que estás nos céus, nós estamos diante do Teu trono para Te agradecer tudo o que fizeste em nosso favor e em favor de todas as pessoas, com Teu Filho Jesus, nosso Salvador. E também queremos Te agradecer todas as bênçãos materiais que derramaste sobre cada um de nós. E também estamos aqui para Te pedir, humildemente, que a Tua graça, o Teu poder, nos estejam contemplando nestes dias
tão difíceis que nós estamos vivendo. Especialmente nesta semana em que nós estamos nos preparando para começar outra vez com cultos presenciais nesta casa. Cuide de cada um que queira participar desses cultos, para que todos que vêm a Ti para esta casa sejam abençoados e possam testemunhar o Teu amor. Esteja com a Tua igreja em geral, com todos os pregadores do Teu Evangelho do perdão, e esteja especialmente com aqueles que estão sofrendo, que estão doentes, os enlutados, os que estão com medo. Medo, como nós ouvimos daquela pobre viúva lá em Sarepta. Console a todos e ampare-os para que possam testemunhar o Teu amor, o Teu poder e a Tua graça. De um modo especial, Senhor, queremos entregar nas Tuas mãos a nossa querida Jaqueline, que na quinta-feira que vem, dia 3, estará festejando mais um ano de vida. Estende a Tua mão abençoadora sobre ela e sobre o que ela faz e sobre o seu testemunho como Tua filha, a fim de que este momento seja um momento de alegria e de paz. Ó Deus, contemple a todos nós com a Tua face, a fim de que nós possamos nos entregar inteiramente sob os Teus cuidados. Isso nós Te pedimos, Senhor, em nome e por amor daquele que deu a sua vida em nosso favor, Teu Filho Jesus. Amém. Recebam também a bênção de Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua santa paz. Amém. Ooh, 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 ooh.